E aí galera, aqui é o J com uma letra só. E hoje eu vim dar aqui pra vocês as 5 principais dicas pra começar a se escrever uma história. Bom, eu sei que tem muita gente que quer começar a escrever uma história e não sabe por onde começar. Se começa pelos personagens, ou pelo tipo de história, ou um enredo, ou sei lá, se começa pelo final, por onde começa. Obviamente existem muito mais dicas do que essa. Eu vou deixar aqui linkadas algumas dicas que vocês podem utilizar pra escrever a história de vocês. Porém aqui eu separei as 5 principais que eu acho mais importantes pra quem não sabe nada de como começar uma história. E antes da gente ir pro vídeo, já deixa aquele seu like para ajudar na divulgação, se inscreve para receber mais vídeos como esse e ativa o sininho de notificação para você receber no seu celular quando eu enviar um vídeo novo. A primeira dica é você decidir o estilo de história que você vai escrever. Se você vai escrever tipo um livro único ou uma série de livros, ou sei lá, as que eu vou dar aqui são mais focadas em livros, ok? Não tanto em roteiro de filme ou roteiro de série, beleza? Porém, existe também aquelas pessoas que gostam de escrever fanfics, né? Estilo de publicar um capítulo por mês, etc. Qual que é o estilo de história que você vai escrever? É uma história curta, que é tipo um livro só, fechadinho de 300 páginas? É uma história longa, um livrão? Ou é uma saga de livros? Define o tipo de história que você vai escrever, mais ou menos o quão ela vai durar. Isso é muito importante, porque isso vai determinar a narração que a sua história vai ter. Porque se a sua história ela é mais curta, ela é tipo de um livro só, ela não vai ter que ficar se alongando tanto, como por exemplo Harry Potter. Essa é a principal coisa que você tem que definir, se você vai escrever uma história curta, longa, porque você vai entendendo o que você vai colocar de principal na sua história, no quanto você pode se estender. E a segunda coisa que você tem que fazer é você definir o tema principal da sua história e automaticamente os subtemas. É importante que você não fuja do tema principal da sua história. Se você vai escrever uma história sobre investigação policial, tem que ter ciência que o foco é investigação policial. E aí você não vai cortar para um romance do nada. Por exemplo, a investigação não pode ser atrapalhada drasticamente só porque o cara terminou um namoro. Porque vai ser um subtema. Se você quiser botar o romance nessa história, ela teria que ser o subtema da investigação policial. Obviamente que tem histórias que tem 2 temas principais. Por exemplo, investigação policial e romance. O cara tá tentando descobrir o que aconteceu com a pessoa que ele amava, sabe, que morreu drasticamente. Aí você tem 2 temas principais, mas nunca ultrapasse mais de 2 temas. Tem que ter um tema em específico que vai ser: qual é o tema principal da sua história? É viagem no tempo? É investigação policial? É um romance? É uma comédia? Ou, por exemplo, você pode escrever uma investigação policial focado em comédia, são 2 temas principais. Aí tem um subtema já da história, você vai ter um romancezinho ali no meio, se vai ter uma rebeldia aí no meio, uma rebeldia tipo adolescente, sei lá. Se vai ter tema de droga, sabe, vai ter os subteminhas assim do tema principal, que imagina com uma pirâmide assim. E aí o tema principal é, por exemplo, a investigação policial, e aí os outros subtemas é tipo romance, drogas e etc. Porém, nunca fuja do tema principal da sua história, porque senão a história fica aquela história que você olha e pensa: nossa, fugiu do tema. Não é legal, né? A terceira coisa que você tem que fazer é a construção de personagens. E essa é a parte mais delicada. Você construir um personagem, você não pode construir um personagem que seja só uma coisa. Tipo, a personagem é a boazinha. A personagem é a mazinha, sabe? Construa um personagem, defina os gostos do seu personagem, a história do seu personagem, o tipo de amizade que ele gosta de ter, o tipo de amigo que ele é. Se ele é um amigo que ajuda muito, se ele é um amigo que ajuda pouco, ele é bom conselheiro romântico, ele é péssimo conselheiro romântico. Ele gosta de música, ele não gosta? Que tipo de música? Se ele é uma pessoa ligada à família, sabe? Construa toda uma característica do seu personagem. E uma coisa ótima pra você fazer nesse processo é você basear o seu personagem em alguém que você conhece. Basear na sua amiga, no seu amigo, no seu pai, na sua mãe, uma pessoa que você admira. Você basear em pessoas reais pra você começar a construir o caráter e a personalidade dessa pessoa. Que a gente olhe e realmente se identifique pensando que, nossa, é um ser humano, e não um personagem, assim, porque o que é bom na história é a gente se desligar que eles não são pessoas, e sim personagens criados por uma cabeça de uma pessoa qualquer. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Você tem que fazer um personagem que realmente pareça um ser humano de verdade. Quarta dica é você pesquisar bastante na hora de você for escrever sua história. Por exemplo, você vai escrever sobre investigação policial. Vai atrás de séries de investigação policial, filmes, pesquisa como funciona na vida real, como funciona a investigação policial, como eles investigam, como eles usam para investigar as coisas, a cena do crime, como eles fazem, como funciona todo o sistema deles, sabe? O que pode, o que não pode. É muito importante você pesquisar bastante para sua história ficar orgânica e não artificial. Porque o artificial, às vezes, você não se identifica, nem parece a vida real. Uma história orgânica, você pensa: nossa, parece muito a vida real, tá acontecendo de verdade, sabe? O importante é o leitor se esquecer de que aquilo é uma história e não a vida real.
entendeu? Você tem que fazer uma história que se pareça à vida real. Então vai atrás de muita coisa, você vai escrever sobre viagem no tempo. Pesquisa como era o tempo antigamente, como é o tempo agora, quais eram os costumes de antigamente, costumes de agora. Vai atrás de um monte de informação, pesquisa muito. Quanto mais você pesquisar, mais você abastece, né, o seu conhecimento de mundo e aí mais enriquece a sua história, entendeu? E a quinta dica é você definir o local que a sua história vai passar. E isso é muito importante porque casa com a quarta dica, que é pesquisar bastante. Porque, por exemplo, vamos dizer que você vai escrever a investigação policial que se passa em Londres. Aí você vê e pesquisa coisas dos Estados Unidos. E não necessariamente uma investigação policial nos Estados Unidos ocorre do mesmo jeito que em Londres, que ocorre do mesmo jeito no Brasil e no Japão. Obviamente você também pode procurar coisas não só de Londres. Veja séries policiais e investigação policiais dos Estados Unidos, do Brasil, de vários lugares, porque sim, pode ter muita coisa que funcione também em Londres e às vezes a gente não tem tanta coisa de Londres e de séries londrinas pra gente ver, e principalmente na Netflix. Porém, você pode procurar assim, séries, filmes e como funciona em Londres, esse tipo de coisa. A internet está aí para isso. A gente tem a internet para ajudar a gente a pesquisar o que a gente quiser. Então procure tudo do país. Pesquise muito sobre a cultura do seu país. Eu não falo só cultura língua. Como eles se comportam, como eles se vestem, a que horas eles acordam, o que, que eles almoçam, quais são as comidas típicas do lugar. Quais são os transportes públicos que eles pegam. Se eles andam mais de bicicleta do que andam de carro. E também como eles se comportam, se eles são pessoas mais afetuosas, que nem a gente brasileiro, que a gente gosta de abraçar muito, ou se eles são pessoas mais reservadas, assim. Pesquise muito, porque às vezes a gente conscientemente coloca hábitos brasileiros, por exemplo, num personagem canadense, e acaba não casando. Se bem que o Canadá tem vários tipos de nacionalidades, então até que funcionaria se você colocasse que ele tem um parente brasileiro, no caso. Porém, você pesquisar muito sobre a cultura do lugar, enriquece a sua história e faz ela realmente parecer mas que realmente está se passando no lugar que você definiu, sabe? Pesquise as leis, como tudo funciona, mesmo que a sua história seja bem simples. Quanto mais você pesquisar, melhor, porque aí vai que às vezes você não sabe de uma coisa, em determinado tempo você precisava de um conhecimento, você não tem, aí você vai utilizar um conhecimento que você tem no seu país, e você acaba errando, enfim. Bom, então é isso. Existem muito mais dicas. Eu posso trazer muito mais aqui nesse canal de como se escrever uma história, como começar a escrever uma história. Então deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo, se você concorda, se você discorda. Nossa, para aquele seu amigo que gosta muito de escrever, de ler, e para ele se enriquecer com essas informações e a gente poder trabalhar junto nisso. Um beijo e até o próximo vídeo.